Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também o seu professor. E hoje nós vamos estudar a segunda tópica, o modelo estrutural, segundo Freud. Insatisfeito com o modelo topográfico, que é o modelo da aula anterior, porquanto esse não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos, em especial aqueles que emergiam na prática clínica, Freud vinha gradativamente elaborando uma nova concepção. Então, lembrando que na interpretação dos sonhos, Freud construiu a primeira tópica, que é aquele modelo topográfico do inconsciente, pré-consciente e consciente. Este modelo estrutural, que começou a ser elaborado em 1920 em Além do Princípio do Prazer, Freud estabeleceu de forma definitiva a sua clássica concepção do aparelho psíquico, conhecido como modelo estrutural ou modelo dinâmico, tendo a ideia de que o primeiro modelo topográfico era mais estático e este modelo estrutural é mais dinâmico, onde os três agentes deste modelo interagem dinamicamente entre si. Freud traz a palavra estrutura com o significado de um conjunto de elementos que separadamente têm funções específicas, porém que são indissociados entre si, interagem permanentemente e influenciam-se reciprocamente. Essa concepção estruturalista ficou cristalizada em O Ego e o Id, em 1923, e consiste em uma divisão da mente em três instâncias: o Id, o Ego e o superego. Falando então do id, do ponto de vista econômico, o id é um reservatório e uma fonte de energia psíquica. Do ponto de vista funcional, ele é regido pelo princípio do prazer, logo pelo processo primário. Se você não assistiu a aula de processo primário, vai lá que isso vai incrementar o seu entendimento. Do ponto de vista da dinâmica psíquica, ele abriga e interage com as funções do ego e do superego com os objetos. O id designa o inconsciente, considerado um reservatório pulsional desorganizado, conforme eu explico na aula de processo primário, assimilado a um verdadeiro caos. Ele é a sede da pulsão de vida e da pulsão de morte. Agora, falando sobre o ego desenvolve-se a partir do id, pela persistente influência do mundo externo e da necessidade de adaptação ao mesmo. Funciona como mediadora, integradora e harmonizadora entre as pulsões do id, as exigências e ameaças do superego e as demandas da realidade exterior. Você se lembra do exemplo que eu te dei lá nas aulas iniciais? Suponha que você esteja com vontade de defecar. Surgiu então um impulso, uma energia pulsional, que se acumula e você está em um estado de desprazer. O ego vai funcionar como aquele que diz o seguinte: onde você pode defecar sem ter prejuízos, baseado na realidade externa em que você se situa. Quer dizer, você não pode abaixar a calça no exato local aonde você está, a não ser que você esteja em uma privada, num banheiro particular com a porta fechada. Quer dizer, eu não posso soltar toda a energia pulsional que surge imediatamente sem levar em conta a realidade exterior. Para me adaptar à realidade exterior, eu preciso de um ego forte, saudável, que me situe nessa situação, nessa realidade. Então, nosso querido Zimmermann, autor do livro cujo qual nós estamos estudando, traz três perspectivas interessantes sobre o ego. A primeira perspectiva é enxergar o ego como um aparelho psíquico, que tem como função relacionar-se adaptativamente com a realidade exterior, na maior parte de forma consciente, utilizando funções essenciais como percepção, pensamento, memória, atenção, antecipação, discriminação, juízo crítico, ação motora e muitos outros, né? São funções que a gente pode utilizar em um estado de consciência. A segunda perspectiva que ele traz é do ego como sede e fonte de um conjunto de funções mais complexas.
na sua maior parte, inconsciente, como é o caso da produção de angústias, mecanismos de defesa, fenômenos de identificações e formação de símbolos. Lembra do exemplo de defecar? Se você ceder à energia pulsional, à necessidade de descarga de energia e baixar as calças no meio da rua, o que vai acontecer? Você vai sentir vergonha. Você vai sentir uma forte repressão sobre você mesmo, porque o ego entende que a realidade na qual você se situa não permite isso. Então, quem é que te defende da humilhação, do prejuízo social? O ego. É ele que produz essa vergonha, essa angústia, essa vontade de se esconder, que evita, inclusive, de você agir dessa forma. E a terceira perspectiva sobre o ego é como sede de representações, que determinam a imagem que o sujeito tem de si mesmo e que estruturam o seu sentimento de identidade e de autoestima. E, por fim, nós temos o superego. O superego ele funciona como a consciência moral que age como um verdadeiro sensor do ego. Sensor no sentido de censura mesmo. Quando o id solta suas energias pulsionais, é o superego que diz pro ego assim: olha, isso daí não pode, vai dar problema. E aí o ego recebe essa informação e age de acordo. O superego se caracteriza por ser quase totalmente de origem inconsciente. É composto e ditado pelos objetos internos, quer dizer, os conteúdos que ele internalizou. O seu maior efeito é o de um gerador de culpas, com as consequentes angústias e medos, e a sua pressão excessiva no psiquismo é a maior responsável pelos quadros melancólicos e obsessivos graves. Ele é constituído pelo precipitado de introjeções e identificações que a criança faz com aspectos parciais dos pais, com suas proibições, exigências, ameaças, mandamentos, padrões de conduta e o tipo de relacionamento desses pais entre si. Freud chegou a dizer que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, basicamente, o que acontece é que a criança observa seus pais como modelo moral, modelo de comportamento, modelo de sentimento, de pensamento, de formas de viver e introjeta tudo isso em si mesmo para montar o seu superego. Por isso é comum também isto que o Zimmermann cita aqui. Há o aspecto da transgeracionalidade, que é o fato de que o superego dos pais, por sua vez, está identificado com a de seus próprios pais também. E assim por diante, numa escalada de muitas gerações, sendo que isso inclui na formação do superego os valores morais, éticos, ideais, preconceitos e crenças ditadas pela cultura na qual o sujeito está inserido. Então, olha só quantas coisas as crianças abstraem de seus pais e também da sociedade, porque os pais também estão habituados a uma sociedade e incorporam em si valores externos, valores sociais. E, inclusive, os preconceitos estão envolvidos nisso. Dificilmente uma pessoa sem terapia passa pelo processo de reflexão sobre os ideais, sobre os valores morais e éticos. Dificilmente uma pessoa reflete sobre o seu superego agindo sobre a sua vida. E para finalizar, uma coisa importante que eu quero te dizer é o seguinte: a segunda tópica não substitui a primeira tópica. Na verdade, essas duas são complementares uma à outra. E este é o conceito resumido da segunda tópica de Sigmund Freud, o modelo estrutural. Se você tiver interesse em baixar todos os slides da playlist de psicanálise, basta você clicar no link da descrição. Por um preço bem acessível, você pode baixá-los em PDF na Hotmart. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.